Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e sim, eu saí do meu cativeiro, chamado trabalho, e fui assistir Nope, nova produção do nosso queridão Jordan Peele, responsável por novos clássicos do terror como Get Out, ou Corra em PTBR, e Us, ou Nós em PTBR, super poliglota. E de cara eu já vou te dizer que sim, Nope vai agradar muito todos os cinéfilos desse mundão, que possivelmente irão assistir o filme várias vezes para tentar decifrar os significados, os simbolismos, as mensagens subliminares. Eu sei disso porque eu sou um desses. Porém, dessa vez eu juro que fui no cinema para assistir um filme só para me entreter ou ficar levemente traumatizado como Us me deixou, e infelizmente Nope não me entregou isso. Adianto que saí sim do cinema um pouco frustrado, mas não me entenda mal, porque o filme é bem bom. Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu darei a minha opinião e que ela é sem frescura e sem spoiler, ok? E não passarei pela sinopse muito porque o maldito desses teaser trailers que passa aqui de 6 segundos no YouTube me entregou basicamente um elemento muito importante do filme. E eu assisti sem querer, quando estava pesquisando ali algumas informações sobre a produção, me apareceu esse teaser trailer que acabou basicamente com metade da minha experiência, né? Eu mais ou menos sabia sobre o que o filme era, mas depois de assistir isso, assim, sério, basicamente entregou o elemento principal do filme. Então vou evitar fazer isso com você também e vou direto para a minha opinião sobre esta produção. E como eu disse, ela vai agradar muitos cinéfilos desse mundo todo. Agora, se você, como eu, tá esperando um filme para te entreter e talvez levar alguns pequenos tapas na cara como Corra fez, talvez Nope não seja para você. Muito porque nos primeiros 20 minutos do filme você já meio que percebe o que tá rolando ali. E dessa vez eu não posso nem culpar o teaser trailer aqui do YouTube, porque não precisou muito pra gente saber com o que tava lidando. E estaria até tudo bem, né? Porque nossa confiança toda está depositada no talento do incrível Jordan para criar boas histórias. O problema é que desde essa revelação ali inicial até a revelação principal, que é a revelação que basicamente entrega a mensagem do filme e nos explica o que ele tá querendo passar com tudo aquilo, demora muito tempo. E não é só isso. Tem muitas cenas e muitas histórias paralelas que, na minha humilde opinião, mais atrapalham do que ajudam a narrativa. Sabe aquele tipo de filme que tem muitos simbolismos, muitas mensagens subliminares, muitos contextos sendo apresentados e explorados, tanto que a história principal fica meio que abafada? Pois é. Porque você sabe o que está acontecendo, mas é tanta história paralela que você quase esquece sobre o que o filme realmente está falando. E eu acho que isso tá meio que virando moda em Hollywood, né? Porque recentemente eu assisti Man, o filme da produtora A24, que é basicamente a mesma coisa. A ideia é genial, o filme é muito bem dirigido, tem atuações incríveis e é aquele tipo que você entende toda a história e fica muito chocado com o que está sendo apresentado em tela. Só que o problema é que a produção carrega tanto nos simbolismos que deixa a história extremamente cansativa. Ao ponto que chegou um momento do filme em que eu pensei, tá, eu já entendi onde vocês querem chegar. Podemos agora só concluir o filme. Tá complicando demais uma coisa que talvez não seja tão complicada assim. É mais ou menos o que acontece aqui em Nope. E uma semelhança desses dois filmes é que a ideia do Jordan também é genial. Muito porque ele pegou um elemento clássico de um tipo de filme e ressignificou tudo aquilo. Simplesmente encontrou uma nova forma de abordar o mesmo assunto. E sim, isso é incrível. Pelo menos eu não me recordo de uma outra produção ter tratado o mesmo tema dessa forma. E além disso, o cara é talentoso, porque ele pega essa ideia genial e empacota num filme muito bem dirigido e muito bem pensado. Pena que só derrapa na forma de explorar isso narrativamente. Eu fiquei com a sensação de que o filme dá voltas demais para entregar o que realmente quer entregar, tanto que quando entrega, você fica meio, ah tá, era isso. A experiência só não é jogada toda fora no lixo, porque como eu falei, o cara é extremamente talentoso, assim, não tem o que dizer
além de que eu acho que ele cresceu como realizador. Muito porque eu tenho a impressão de que ele saiu de ambientes mais fechados e mais controláveis para explorar um pouco mais planos mais abertos em cenários muito maiores, muito grandes. E o mais impressionante ainda, ele consegue criar bons momentos de tensão nesses cenários. Um dos vários takes que me impressionou, e ele aparece no trailer, então não se preocupa, não é um spoiler, é aquele com os bonecões do posto espalhados num campo aberto, que foi de uma forma... Nossa, foi muito bem pensado aquilo. Aquilo tudo tem um significado e um motivo para existir. E eles são utilizados nesses takes com um propósito, então dá pra dizer que tá tudo muito bem pensado, desde a forma como ele gravou até os elementos que ele pôs em cena. E obviamente o cara sabe construir muito bem momentos de arrepiar em lugares fechados. Muitos deles utilizando elementos tão simples, mas que obviamente farão você pensar duas vezes quando estiver olhando à noite para aquele seu casaco pendurado no guarda-roupas. Será que aquilo é realmente um casaco? Será que aquilo é outra coisa? Você vai dormir pensando nisso? Ou você vai acender a luz e ver o que é? E eu vou te dizer que esses momentos fazem o filme valer. Esses e as referências, que apesar de eu ser um cinéfilo cansado, eu também consegui perceber. Tem muitas coisas que remetem a sinais, a contatos imediatos de terceiro grau, mas tem várias outras coisas que remetem a horror em Amityville. Eu não sei, peguei algumas vibes de O Bebê de Rosemary ali, umas coisinhas aqui, uma coisinha ali. E tem uma referência a um personagem em específico que eu achei muito direta a O Silêncio dos Inocentes / Hannibal. Não sei porque eu fiquei muito com essa impressão quando eu vi esse personagem em específico. E é aquela coisa muito legal que dá pra ver que o diretor utilizou isso, né? Utilizou esses elementos na história, só pontuando, né? O Jordan também assina o roteiro e a produção do filme. Ele utilizou isso como uma homenagem a esses grandes diretores dos filmes de terror / thriller, assim. Dá pra pescar que foi feito com muito carinho. E isso é muito bacana. Quem é cinéfilo vai curtir bastante essa parte. Isso e um dos grandes trunfos desse filme, que é a sua qualidade técnica, principalmente a fotografia. A fotografia está espetacular. São cenas que realmente preenchem o telão do cinema e eu recomendo fortemente que você assista em IMAX. Eu assisti na versão IMAX e não fiquei decepcionado. Principalmente por causa dos takes gravados à noite, que são muito bonitos. Mas também, assim, tem toda uma qualidade técnica nas cenas gravadas durante o dia que te fazem sentir de alguma forma, sei lá, o calor, a aridez do lugar, a estranheza do lugar. Tem uma cena que acontece com o nosso eterno Glenn de The Walking Dead, que é uma cena muito bem pensada em não só em enquadramento, mas da forma como a luz, os elementos se compõem. Tá espetacular. Eu realmente fiquei apaixonado por isso. Por isso e por um outro elemento que eu sempre analiso aqui nos nossos vídeos, porque eu acho que é um dos elementos mais importantes: as atuações. E eu vou te confessar que no início eu julguei muito os atores principais. Eu achei que eles estavam fazendo basicamente os mesmos papéis que eles sempre fazem. Nas cenas iniciais do filme a gente se depara com o Daniel Kaluuya, que tá muito parecido com algumas coisas que ele já fez antes. Seguido por uma Keke Palmer, que também não pareceu apresentar nada de novo ali, pelo menos no início. Eu juro que nesse princípio eu duvidei da capacidade dos atores de entregar algo novo, algo que me cativasse. Até eu entender a dinâmica dos personagens e a forma como os atores faziam com que eles se encaixassem de forma muito perfeita. E a coisa ainda fica melhor com a adição de um terceiro elemento, que foi o personagem do Brandon Pereira, que eu não conhecia esse ator, mas tá de parabéns, gostei muito da entrega dele. Os três pra mim são um ponto alto do filme, apesar de todas as outras qualidades que ele tem. Eu realmente comecei a torcer pelos caras, principalmente pelo personagem do Brandon, e eu devo confessar que as melhores piadas são as da personagem da Keke Palmer. Ela entrega muito. Se bem que tem alguns momentos que o personagem do Daniel Kaluuya tem algumas coisas que ele faz que são extremamente divertidas, né? Que seria basicamente o que eu faria se estivesse na situação que ele está. Rolou uma afinidade ali, apesar de um primeiro estranhamento, de um estranhamento ali meio... Acho que vocês vão fazer a mesma coisa que vocês sempre fazem. Mas depois a gente entende que o combo, né, o conjunto da obra funciona. Pena que isso não consegue nos desviar da história xoxa e com alguns buraquinhos, com aquela justificativa de fica a seu critério decidir o que aconteceu aqui. Sei.
Repito, a ideia é ótima, mas a forma como ela foi explorada e contada no filme não faz jus à sua originalidade. É um filme que dá prazer em assistir muito por causa da sua qualidade técnica, mas eu confesso que depois que eu saí do cinema, eu já até tinha me esquecido sobre o que ele falava. Não é um filme que te causa, pelo menos não causou em mim, um grande impacto como as outras produções do diretor. Talvez ele esteja no momento meio M. Night Shyamalan, eu nunca sei falar o sobrenome dele, mas você me entendeu, né? Você entende, né? Percebe o que eu tô querendo dizer aqui. Vamos rezar para que, né, isso não persista nos próximos filmes, como no caso deste diretor. De qualquer forma, eu vou dar uma passadinha de pano aqui, porque eu acho que o Jordan, apesar dos pesares, né, teve uma ideia boa, o filme é tecnicamente muito bem feito, temos atuações boas, tem cenas que são bem interessantes. Eu levei um susto, existe uma única cena que me assustou. Então, fazendo uma matemática braba aqui e dando a passada de pano bem dada, vai levar uns 3 alienzinhos. Não era um entretenimento que eu tava esperando para uma quinta-feira à noite pós-trabalho, mas ok. Não posso negar a qualidade técnica da coisa e que, efetivamente, foi um bom experimento por parte do Jordan. Acho que ele saiu um pouquinho da zona de conforto dele e isso é válido. Só precisava ter desenvolvido um pouquinho mais a história que ele queria contar, mas aí talvez seja eu que já tô meio cansado da vida e tava esperando outra coisa. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu Nope? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.